nós estamos de volta, vamos continuar, né? Hoje a quarta aula, vamos fechar a disciplina Doutrina da Humanidade do Pecado, ou Antropologia, como a gente afirma. E eu espero que vocês estejam no caminho bem, né? Corrido já, e possa fechar todos os raciocínios, né? Possa responder todas as atividades, isso é importante para a nota de vocês. Pra você ter uma ideia, já teve alunos que concluíram, né? Concluíram todas as atividades, porque se dedicaram, focaram, tiraram um dia ou 2 dias e começaram a estudar de uma forma mais profunda, começa a assimilar de uma forma mais rápida e aí vai tendo mais facilidade, tá certo? É necessário você... Eu sei que esse curso online muitas vezes gera em alguns alunos uma certa acomodação, mas não deveria se acomodar, né? Porque na realidade o foco ou o objetivo principal é adquirir o conhecimento, e conhecimento só se adquire estudando, tá certo? Lendo muito, bastante. Ler é uma coisa importante, tá bom? Então hoje nós vamos para nosso quarto encontro e nós vamos estar tratando o homem na aliança das obras. Vamos orar e vamos pedir a Deus orientação. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estarmos estudando a Tua Palavra, por estarmos buscando na Tua Palavra aquilo que temos necessidade e sempre encontraremos, Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Queremos te agradecer pela presença do Teu Espírito em nossas vidas, nos iluminando a mente para que possamos entender e compreender a Tua Palavra e assim possamos alimentar a nossa alma que foi resgatada pelo sacrifício de Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque nos alcançaste pela Tua misericórdia e hoje nos sustenta com a Tua graça, Senhor, até o dia que estaremos definitivamente com o Senhor. Até lá, porém, nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender e crescer não somente na graça, mas no conhecimento da Tua Palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos estudar a primeira coisa que é o homem na aliança das obras. O que quer dizer isso? A vida do homem tem suas raízes numa aliança. E isso acontece também com a vida cristã hoje, conforme Romanos 11, 26, 32. Aquela aliança é variadamente conhecida como aliança da natureza, aliança da vida, aliança edênica e aliança das obras, da qual daremos ênfase. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar hoje é a doutrina da aliança das obras na história, tá certo? A história sempre discutiu, aliás, a história sempre discutiu todos os detalhes, com todos os detalhes, as performances da escritura, ou seja, os assuntos, os temas, os textos, e sempre houve muitas controvérsias e vai continuar havendo, vocês sabem disso. Mas nós não precisamos estar assustados com as controvérsias, nós precisamos estar bem focados na palavra, tendo, tá certo? É a condição de examinarmos tudo e reter o que é bom, não é verdade? É assim que vai funcionar, como Paulo nos ensina em uma de suas epístolas. Nós vamos trabalhar essa questão aqui. A história da doutrina da aliança das obras é relativamente curta. Nos mais antigos pais da igreja, raramente se acha a ideia de aliança, embora sejam mencionados os elementos que ela envolve, a saber, o mandamento probatório, a liberdade de escolha e a possibilidade do pecado e da morte. Vê-se claramente que, de modo geral, entendia-se a transmissão do pecado de maneira realista e não de maneira federativa. Porém, quando se viu com clareza que as Escrituras, especialmente Romanos 5, apresentam o caminho da salvação na forma de uma aliança, conforme a gente observa nos versículos 18 a 21, aí neste ponto Paulo vai traçar um paralelo entre Adão e Cristo, e isso deu ocasião para se pensar também no estado de integridade em termos de uma aliança. Então observe, a partir daí, né, nós vamos ter essa questão sendo abordada de uma forma mais enfática, de uma forma mais interessada, porque o homem passa a entender que nós fomos salvos também dentro de um termo de aliança de Deus com o homem. Uma aliança que partiu da parte de Deus, claro, né? Porque se a gente tem que pensar assim, com relação à nossa salvação, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Paulo nos ensina isso. Um morto não tem vontade, nós não iríamos buscar a Deus nunca. Então Deus resolveu tomar uma atitude, Deus nos buscou. Por isso que a Bíblia é muito clara, não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu.
E uma vez escolhendo a cada um de nós, ele nos vivificou segundo o poder do seu Espírito. Nós fomos vivificados no Espírito. Se nós fomos vivificados no Espírito, nós estamos mais mortos. Agora, nós temos capacidade de escolha. Graças a Deus, agora não estamos mais mortos porque estamos em Cristo. Em Cristo fomos vivificados pelo Espírito. E agora temos consciência, agora temos ciência. Agora podemos ter o entendimento, agora podemos fazer a vontade de Deus, que é o livre-arbítrio do homem. Na realidade, o livre-arbítrio de Adão foi pecar, mas o livre-arbítrio do homem que vive numa natureza pecaminosa como nós vivemos, né? Então, o livre-arbítrio desse homem hoje é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, é claro, vai ser agir contra a nossa própria natureza, que é a natureza caída. Então, nós podemos fazer isso hoje, por quê? Porque estamos vivificados em Cristo. Entendam isso? E isso é uma questão da aliança que Deus fez conosco, tá certo? Porque Deus, através de Jesus, crucificado na cruz, cumprindo a exigência da lei de Deus, recebendo sobre si a ira de Deus por causa do pecado, resgatou o homem lá na cruz. E hoje nós estamos aqui para contar essa novidade, né, essa boa nova. Então veja aqui, a primeira obra a conter a descrição federal do meio de salvação foi a de Bullinger. Ele fala lá no compêndio da religião cristã. Oleviano foi o verdadeiro fundador de uma teologia federal em que o conceito de aliança foi pela primeira vez o princípio determinante do sistema todo. Os socinianos rejeitaram totalmente essa doutrina, visto não crerem na imputação do pecado de Adão e seus descendentes, né? Como a gente já viu naquela semana anterior, né? Houve uma fraca receptividade da teologia católica romana e na luterana. A explicação disso está em sua atitude para com a doutrina da imputação imediata do pecado de Adão aos seus descendentes. No entanto, das igrejas reformadas da Suíça e da Alemanha, a teologia federal passou para a Holanda, para as Ilhas Britânicas, principalmente para a Escócia. Na Holanda houve um avivamento de teologia federal sob a influência de Kuyper e de Bavinck, e continua sendo uma viva realidade nos corações e nas mentes do povo. Então aí, né, na história a gente vai ver que houve essa disseminação dessa aliança, né? A realidade de que há uma aliança também na questão da salvação. Então o homem vive desse princípio das alianças desde o princípio, né? Deus sempre esteve em aliança com o homem. Na realidade é uma aliança, né, que partiu da parte de Deus e que depende exclusivamente de Deus, porque se Deus não estiver no controle de todas as coisas, nós estaríamos perdidos, com certeza. Um segundo ponto é o fundamento bíblico da doutrina da aliança das obras. A difundida negação da aliança das obras torna imperativo o exame cuidadoso do seu fundamento escriturístico. Deve-se admitir que o termo aliança não se acha nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, e isto não equivale a dizer que eles não contêm os dados necessários para a formulação de uma doutrina da aliança. É a mesma coisa de dizer que não se vai inferir da ausência do termo trindade, que a doutrina da trindade não se acha na Bíblia só porque não foi comentada na Bíblia. Em primeiro lugar, no caso em consideração, são importantes alguns elementos, tá certo? Antes disso, quando eu digo que não foi comentada na Bíblia a doutrina, eu digo a palavra, tá certo? Não existe a palavra doutrina da trindade, não existe trindade, doutrina da trindade na Bíblia ali. Mas existe a forma, tá certo? Você vê a participação do Pai, Filho e Espírito Santo em alguns eventos escriturísticos. Daí você deduz que existe uma trindade, você está entendendo? Então a mesma coisa é a aliança. Porque não está sendo citado o nome aliança lá nos primeiros capítulos, não quer dizer que não exista uma aliança contida nessa relação entre Deus e o homem. Voltando para cá. Em primeiro lugar, no caso em consideração, são importantes alguns elementos. Primeiro, são mencionadas 2 partes. Segundo, é estabelecida uma condição. Terceiro, está claramente envolvida uma promessa de recompensa pela obediência. Quarto, é feita a ameaça de uma penalidade pela transgressão. Pode-se objetar ainda que não lemos a descrição de um acordo sendo feito entre 2 partes, nem dos termos firmados sendo aceitos por Adão, mas esta objeção não é insuperável. Não lemos o relato de um acordo explícito assim, bem como da aceitação por parte do homem nos casos de Noé e de Abraão. Deus e o homem não comparecem como partes iguais em nenhuma destas alianças. Todas as alianças de Deus, são da natureza de disposições soberanas impostas ao homem. E aí, presta atenção aqui.
Por que a gente está ensinando isso para você? Você tem que entender que Deus sempre, tudo partiu sempre de Deus, tá certo? O princípio da nossa razão de existir parte de Deus, aliás, dentro de um contexto de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e apesar do pecado, isso não fugiu do controle de Deus. Já estava no escrito de Deus o pecado do homem. Mas Deus tinha um propósito ao criar o homem, e Ele vai cumprir esse propósito, e Ele está cumprindo esse propósito através do homem. E nós sabemos que a principal razão foi a vinda de Cristo, para se fazer homem, como homem sacrificar-se na cruz, receber sobre si a ira do pecado, e agora através da fé salvar todos os homens que creem nesse sacrifício, levando o homem de volta à condição original e resolvendo de vez o problema do mal, que não existia só no mundo, mas antes do mundo existia, antes do homem ser criado, o pecado já existia através do diabo. Então, Deus resolve todos esses problemas, e a criação do homem está dentro desse propósito de Deus. Então, Deus nunca perdeu o controle com relação a isso. E daí porque entender que as alianças sempre partiram de Deus, independente do homem. O homem não chegou a dar resposta, o homem não tinha capacidade ou condições de dar resposta, mas Deus tinha total condição de fazer cumprir a sua aliança para com o homem, independente, da resposta humana. Isso é uma coisa profunda, embora não aceita por muitos homens, né? Muitos crentes, servos de Deus, fiéis, não vão entender isso aí, mas a gente precisa entender. Então, voltando para cá, Deus é absolutamente soberano em seus procedimentos para com o homem, e tem todo o direito de impor as condições que o último deve cumprir para desfrutar do seu favor. Quando entra em relações pactuais com os homens, é sempre Deus que estabelece os termos, e estes são termos misericordiosos, provenientes da sua graça. Deste modo, Deus tem, deste ponto de vista, igualmente, todo o direito de esperar que o homem lhe dê assentimento, tá certo? Então, isso é a lógica. Isso é o que a gente aprende nas Escrituras quando a gente estuda as Escrituras cuidadosamente. E aí a gente tem que partir do princípio da soberania de Deus. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. Em outras palavras, quem manda é Deus. Nós apenas obedecemos. Ou você não deve, tá certo? Mas há pessoas que pensam que Deus, tá certo, está sujeito à nossa vontade, né? Não, Deus não pode fazer aquilo que eu não consenti. Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, não da minha vontade. Entendeu isso? Então, se a gente não entender essa soberania de Deus, a gente vai ter dificuldade de entender as Escrituras. Mas voltando para cá, em segundo lugar, alguns negam a existência de qualquer prova bíblica de uma promessa de vida eterna. Pois bem, é certo que não há registro explícito dessa promessa, mas ela está claramente implícita na alternativa da morte como resultado da desobediência. Tem-se objetado que isto significa apenas a continuação da vida natural de Adão e não daquilo que a Escritura chama de vida eterna. Mas a ideia bíblica de vida é vida em comunhão com Deus. E esta é a vida que Adão tinha, conquanto no caso dele ainda pudesse ser perdida. Então, entende aí? Tá certo? Deixa eu só voltar um pouquinho isso aqui. Olha. A ideia bíblica de vida é vida em comunhão com Deus. E esta é a vida que Adão tinha, conquanto no caso dele ainda pudesse ser perdida. Essa é a grande originalidade da questão da criação do homem, tá certo? É a ideia bíblica de vida e vida em comunhão com Deus. Em terceiro lugar, Cristo se encarregou espontaneamente de cumprir a vontade de Deus. Ele se colocou sob a lei para poder redimir os que estavam sob a lei e que já não estavam em condições de obter vida mediante seu próprio cumprimento da lei. E visto que Cristo satisfez a condição da aliança das obras, o homem pode agora colher o fruto de acordo original pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, agora em Cristo Jesus, nós somos, tá certo? Acrescentados por Deus ao número de salvos. Por quê? Porque nós merecíamos? Não, nós não merecíamos, nós merecíamos a condenação. Mas como Cristo satisfez todas as exigências da lei e morreu em nosso lugar, então hoje, por crermos no seu sacrifício, nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos sendo salvos, vamos continuar sendo salvos,
no dia da vinda de Cristo estaremos entre os salvos que estarão estabelecidos para sempre ao lado dele. Em quarto lugar, o paralelo que Paulo traça entre Adão e Cristo, Romanos 5, 12, 21, no contexto da doutrina da justificação, só pode ser explicado com base no seguinte pressuposto, presta atenção. Adão, à semelhança de Cristo, era o chefe de uma aliança. De acordo com Paulo, o elemento essencial da justificação consiste nisto, que a justiça de Cristo é nos imputada, sem qualquer obra pessoal da nossa parte para merecê-la. Então, mais uma coisa que você precisa entender, tá certo? Quando fomos salvos, quando passamos a crer em Cristo, isso foi uma ação de Deus, da vontade expressa de Deus, ao se revelar para nós e nos dar o seu Espírito. E através do Espírito Santo, essa fé que nós temos foi gerada dentro de nós, para que nós pudéssemos crer e hoje estarmos vivendo dentro do contexto dessa fé. E essa justiça de Cristo foi imputada a nós, não que nós tenhamos feito algo para isso acontecer, mas Cristo fez e hoje nós estamos sendo beneficiados por essa obra maravilhosa e perfeita de Cristo. Em quinto lugar, devemos considerar as partes contrastantes da aliança das obras. De um lado havia o Deus triuno, o Criador e o Senhor, e de outro Adão como sua criatura dependente. Se distingue uma dupla relação entre ambos. Primeiro, a relação natural era uma relação com a que existe entre o oleiro e o barro, entre um soberano absoluto e um súdito, destituído de qualquer direito. De fato, a distância entre os dois era tão grande que estas figuras não expressam adequadamente. Como criatura de Deus, o homem estava naturalmente debaixo da lei e tinha a obrigação de observá-la. Mesmo que ele fizesse tudo quanto dele se exigia, ainda teria que dizer: sou apenas um servo inútil, pois fiz apenas aquilo que tinha a obrigação de fazer. Então, sob esta relação puramente natural, o homem não poderia obter merecimento de coisa nenhuma. O próprio Jesus vai falar sobre isso. Se nós fizermos somente aquilo que nos manda fazer, nós devemos ser considerados um servo inútil, porque só fazemos aquilo que nos mandam fazer. Por isso que ao servirmos a Cristo, nós estamos além da expectativa, né? Nós precisamos estar além das expectativas. Nós não podemos só fazer aquilo que nos é mandado fazer. Nós temos que ir além. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo bem básico e bem discutível dentro de igreja hoje, né? Questão do dízimo, né? A obrigação do dízimo. Alguns dizem a obrigação do dízimo. Na realidade, o dízimo é um ato voluntário do cristão, assim como foi com Adão. Que Adão, quando devolveu o dízimo dele, não existia lei, né? Ele fez isso por gratidão a Deus, por entender que tudo pertence a Deus, e ele estava sendo grato a Deus, devolvendo aquele dízimo. A Melquisedeque era um tipo de Cristo. Nós devemos fazer a mesma coisa, nós temos que ir além, né? Piso para um crente não é teto, é piso. É o início de um processo. Na realidade, por exemplo, quando Paulo fala da igreja de Colossos, que era uma igreja pobre, mas que abundou em riqueza de generosidade, Paulo dá testemunho que primeiro eles se entregaram ao Senhor para poder se entregar à igreja e satisfazer aquela exigência da igreja. Então, essa é a relação natural. Mas existe a relação pactual. Deus condescendeu em baixar ao nível do homem, revelar-se como amigo e habilitar o homem a melhorar sua condição no caminho da obediência. Deus entrou num acordo legal com o homem, que inclui todas as exigências e obrigações implícitas na condição de criatura, que caracteriza o homem, mas ao mesmo tempo acrescentou alguns elementos novos, tá certo? E aí é a parte pactual da questão. Mas vamos concluir essa lição. O castigo anunciado pela aliança era a morte. O que isto significa bem pode ser deduzido no sentido geral do termo, como é empregado na Escritura, e dos males que sobrevieram ao culpado na execução da penalidade. Então, a ideia bíblica fundamental da morte não é da extinção do ser, mas da separação da fonte de vida e a resultante dissolução ou miséria e infidelidade. Então, a completa execução da sentença, porém, não se deu imediatamente, mas foi sustada, porque de imediato Deus introduziu a economia da graça e da restauração. Por isso, Paulo nos leva a meditar em Romanos 11, 25 e 36, sobre a perspectiva da aliança em Cristo, que é superior à aliança anterior. Então, veja que todo o processo está sendo aí realizado. Em Cristo nós fomos resgatados, agora estamos sendo levados de volta à condição original, mas aqueles que não crerem serão condenados, tá certo? Como diz a palavra, aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida foram jogados no lago de fogo, que é a segunda morte, a separação definitiva de Deus. Então a gente precisa entender isso
e tudo vai depender de nós crermos ou não em Cristo e na aliança que Deus fez através de Cristo para nós, nos salvando, tá certo? Então, que Deus te abençoe. Até a próxima disciplina, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.